Oi a todos, dando sequência a mais um vídeo sobre fundamentos de química aquática. Eu vou fazer agora nesse vídeo mais um exemplo de aplicação do sistema ácido carbônico, a importância do sistema ácido carbônico no cálculo de pH de águas naturais. Olha o problema que eu vou propor para vocês. Vou fazer um exercício. Mais um exemplo de cálculo interessante. Vou fazer um exercício. E aí, né, sempre vale um comentário. Toda vez que a gente faz vídeos educacionais, vídeos instrutivos, muitas vezes a gente vê vídeos onde o pessoal fala, mas não traz exemplo de cálculo. Eu faço questão nesses vídeos, nessa série onde eu resolvi fazer sobre fundamentos de química aquática, sempre que possível, eu vou tentar trazer para vocês exemplos de cálculo, exercícios de cálculo, de tal forma que a gente mostre como que é possível fazer. Não basta a gente falar aplicações, como faz, quando faz. A gente tem que fazer exercícios de cálculo, colocar em números. E eu sempre vou fazer questão de trazer sempre exercícios e exemplos para vocês. Vou fazer o seguinte exercício. E é um exercício interessante. Imagina o seguinte. Você foi no laboratório e preparou uma solução de NaOH 1 vezes 10 a menos 4 molar. Você foi lá e preparou. Você preparou uma solução de 1 vezes 10 a menos 4 molar. E aí você preparou a solução e deixou num becker. Você preparou a solução lá pelas 4 horas da tarde. Deixou num becker e aí foi embora para casa. E aí no outro dia de manhã, você falou, puxa, eu preparei aquela solução de NaOH, 1 vezes 10 a menos 4 molar, e eu vou dar uma olhada no pH dela. E aí você vai medir o pH e ele está totalmente fora do que você imaginaria. Olha o que acontece. Você preparou uma solução 1 vezes 10 a menos 4 molar. No entanto, você deixou num becker em contato com a atmosfera. E a atmosfera tem CO2 gasoso. E se você postular que exista uma troca do CO2 gasoso com CO2 na fase líquida, eu vou ter a passagem do CO2 da fase gasosa para CO2 na forma aquosa. Vai se formar um equilíbrio. E aí eu vou ter incorporação do carbono inorgânico total na amostra, porque esse sistema é um sistema termodinâmico agora aberto. Aí a pergunta, mas qual que é o pH dessa solução? Se você admitir que esse sistema ele é um sistema termodinâmico fechado, o que você vai ter na fase líquida? Você vai ter água, você vai ter H+, você vai ter OH- e você teria somente Na+. A gente já fez, inclusive, esse cálculo em vídeos anteriores. A gente calculou o pH de uma solução composta por uma base forte. Se você admitir que o nosso sistema termodinâmico ele é fechado, estas são as únicas espécies que estariam presentes na fase líquida. E aí, como é que você resolve esse problema? A gente já viu. Eu escrevo somatória das cargas positivas igual a somatória das cargas negativas, e aí você tem H+ igual H+ mais Na+, vamos escrever isso direito. H+ mais Na+ igual a OH-. E aí a gente resolveu, porque H+ está aqui, a concentração de Na+ é 1 vezes 10 a menos 4 molar, isso é igual
HW sobre H+, e aí a gente resolveu esse problema em vídeos anteriores, nós resolvemos, e aí a gente mostrou que o pH desta solução é aproximadamente igual a 10. Ou seja, se você preparar uma solução 10 a menos 4 molar de NaOH, e se você admitir um sistema termodinâmico fechado, você vai determinar o pH como sendo igual a 10. Mas acontece que agora, no meu problema, você preparou essa solução, só que você não guardou. Você poderia ter colocado, por exemplo, num frasco fechado. Você poderia ter colocado num balão volumétrico. Você poderia, de fato, ter tornado o teu sistema termodinâmico fechado caso você tivesse preparado a solução NaOH 10 a menos 4 molar e tivesse guardado num frasco fechado. Mas não, você deixou aberto no laboratório e aí ficou 24 horas. No outro dia você chegou lá e falou, nossa, quanto que é o pH dessa solução? Você vai medir e vai perceber que o pH é menor. Mas por que é menor? Porque agora eu tenho a presença do CO2 aquoso. Eu tenho outras espécies. Ou seja, neste problema, admitindo agora um sistema termodinâmico aberto, que espécies que eu tenho? Não, eu continuo tendo água, eu continuo tendo H+, continuo tendo OH-, eu tenho Na+, lógico, só que agora é um sistema termodinâmico aberto e eu tenho H2, CO3 estrela, eu tenho bicarbonato e eu tenho carbonato. Ou seja, eu tenho outras espécies. E como é que eu resolvo? Sem problema nenhum. Parto da equação da eletroneutralidade da água, a somatória das cargas positivas tem que ser igual à somatória das cargas negativas, e eu vou gerar uma equação e eu vou colocar todas as demais espécies em função do pH. Quais são as minhas cargas positivas? H+. Foi embora. Água entra? Não, é neutra. H2CO3 estrela entra? Não, é neutro. O que mais que eu tenho positivo? Na+. Está aqui. Ótimo. Mas isso tem que ser igual ao OH-, certo? Só que agora eu tenho mais duas espécies com carga negativa. Eu tenho bicarbonato e tenho carbonato. Então, esta é a equação de eletroneutralidade da água. Veja que aqui, se eu admitir um sistema termodinâmico fechado, vai ter carbono inorgânico? Não. Se o meu sistema termodinâmico for fechado, eu tenho que admitir que o meu carbono inorgânico é igual a zero. Ele é igual a zero. Não tem carbono inorgânico. O que eu tenho aqui? H+, água, OH- e Na+, só. A concentração de carbono inorgânico é igual a zero. Mas acontece que a partir do momento em que eu deixei o sistema em contato com a atmosfera, incorporou CO2. E ao incorporar CO2, eu tenho outras espécies. Como é que eu vou resolver isso? Fácil. Se o meu sistema termodinâmico é aberto, vai aparecer H+. Ótimo. É a minha variável. Qual é a concentração de Na+? Bom, continua sendo 1 vezes 10, né? 1 vezes 10 a menos 4 molar. 10 a menos 4. Isso tem que ser igual à concentração de OH-. Isso é Kw sobre H+, equilíbrio químico da água. Agora vai aparecer aqui bicarbonato e carbonato. Só que a gente mostrou que a concentração de bicarbonato e carbonato no sistema termodinâmico aberto é função do pH. E nós mostramos em vídeos anteriores que essa concentração de bicarbonato ela pode ser calculada como sendo a primeira constante de equilíbrio do ácido carbônico vezes a constante de Henry, a pressão parcial do CO2 dividido por H+, e aqui o carbonato, duas vezes, e nós vimos que o carbonato pode ser escrito como sendo K1 vezes K2,
KH, pressão parcial do CO2, dividido por H mais ao quadrado. Pronto, eu já tenho a minha equação. Esta equação me permite calcular o pH da fase líquida. Agora, para um sistema termodinâmico aberto, uma solução NaOH 10 a menos 4 molar, em equilíbrio com o CO2 atmosférico. Bom, vamos colocar os valores. Constante de equilíbrio da água. Eu vou adotar tradicional 10 elevado a menos 14. Admite a temperatura próximo de 25 graus Celsius. Eu vou admitir que a primeira constante de equilíbrio do ácido carbônico, 10 elevado a menos 6,3. A segunda constante de equilíbrio do ácido carbônico, 10 elevado a menos 10,3. Vou admitir a constante, o KH, ou constante de Henry, 10 elevado a menos 1,47. E vou fazer os meus cálculos admitindo uma pressão parcial do CO2 igual a 10 elevado a menos 3,5 atmosferas. Se você substituir todos esses valores aqui, você vai encontrar uma concentração de íons H+, igual 5,39 vezes 10 a menos 8, o que corresponde a um pH aproximadamente igual a 7,27. Ou seja, o meu pH não é 10. Não é 10. O meu pH caiu. E por que o pH caiu? Caiu porque ele incorporou carbono inorgânico total. E o carbono inorgânico total, o sistema ácido carbônico, ele é um ácido diprótico fraco, o que faz com que o pH reduza. E o pH não vai ser mais 10, vai ser igual a 7,27. Bom, a concentração de Na+ é conhecida, é 10 a menos 4 molar. Se você fizer essas contas, você tem a concentração de H2CO3 estrela, ela é igual a 1,07 vezes 10 a menos 5 molar. A concentração de bicarbonato será igual a 9,97 vezes 10 a menos 5 molar. E a concentração de carbonato será igual a 9,27 vezes 10 a menos 8 molar. Então, se você fizer a somatória dessas três espécies, nós vamos calcular a concentração de carbono inorgânico total na amostra, ela será igual a 1,10 vezes 10 a menos 4 molar. Ou seja, num sistema termodinâmico aberto, a minha amostra apresenta uma concentração de carbono inorgânico total. Se o meu sistema é um sistema termodinâmico fechado, se essa solução for um sistema termodinâmico fechado, quanto vale a concentração de carbono inorgânico? 0. Mas a partir do momento em que eu admiti contato com a atmosfera, o que aconteceu? Ela incorporou alguma concentração de carbono inorgânico total, porque eu tenho equilíbrio CO2 gasoso, CO2 aquoso. A minha concentração de carbono inorgânico na minha amostra vai ser igual a 1,10 vezes 10 a menos 4 molar. Ou seja, nesse cálculo, o pH da minha solução, se eu admitir sistema termodinâmico aberto, será igual a 7,27. Não vai ser mais o pH igual a 10. Olha que interessante, é um exemplo, uma aplicação do sistema ácido carbônico interferindo no pH da fase líquida. E isso vai acontecer
normalmente, tradicionalmente, em águas naturais. Porque a grande maioria das nossas águas naturais sempre estará em contato, vai ter alguma forma de contato com CO2 atmosférico e, portanto, vou ter que admitir sistemas termodinâmicos abertos. E, lógico, o ácido carbônico interfere no pH da fase líquida. Está aqui. Esse é um exemplo de cálculo muito interessante que mostra a aplicação do sistema ácido carbônico em águas naturais. Tá bom? Então, bom, nossa homenagem nesse vídeo à banda é ao Yes. Não são todos que conhecem o Yes. O Yes é uma banda de rock progressivo muito famosa na década de 70. Ela já não existe mais, ela já parou, mas alguns dos seus integrantes ainda são vivos. Um dos grandes integrantes do Yes é um tecladista muito famoso, Rick Wakeman, muito famoso. E fez, inclusive, seguiu carreira solo, fez coisas muito legais. O Yes é uma super banda de rock progressivo. E, na verdade, a década de 70, ela teve grandes bandas de rock progressivo. Yes, Genesis, Pink Floyd, King Crimson, entre outras, Jethro Tull e muitas outras. O Yes é uma banda que vale a pena vocês escutarem. Eles têm discos fora de série, músicas fora de série. Vale a pena escutar. Então, nossa homenagem ao Yes. Bom, turma, se alguém tiver qualquer dúvida nesse vídeo, alguma dúvida no equacionamento, coloque lá nos comentários, na medida do possível eu vou respondendo para vocês, tá bom? Então, obrigado por terem assistido e até os nossos próximos vídeos. Um abraço a todos.